brasileira condenada à prisão no nosso país é detida pelo ICE em Massachusetts. Em grande operação na Flórida, a ICE prende 32 estrangeiros ilegais, incluindo brasileiros. Voo com brasileiros deportados chegou a Fortaleza hoje com 111 imigrantes a bordo. Estados Unidos emitem alerta para quem vai curtir o carnaval nas ruas do Brasil. E a gente te conta a história de artesãs brasileiras e suas aventuras pela América do Norte. Mas durante o inverno, elas caem na estrada para fugir do frio e reabastecer os clientes daqui da terra do sol brilhante, a Flórida. Boa noite. Boa noite. A Polícia de Imigração de Boston anunciou a prisão de uma brasileira considerada foragida da justiça do nosso país. Ela teria entrado aqui nos Estados Unidos pela fronteira sul após a sua condenação para escapar da prisão. Esta foi a brasileira detida pela Polícia de Imigração. A mulher, que não teve o nome divulgado, era procurada pela justiça do nosso país. Em agosto de 2015, a brasileira foi julgada por fraude bancária e condenada a 2 anos e 8 meses de prisão. Mas, ao invés de cumprir a pena, ela fugiu do Brasil e se escondeu aqui nos Estados Unidos. A brasileira entrou ilegalmente no território norte-americano pela fronteira sul, perto de Nogales, no Arizona. Ela chegou a ser capturada pela patrulha de imigração, mas foi liberada depois de pagar fiança e sob condição de cumprir as audiências de imigração. Como ela não cumpriu o acordo, a brasileira passou a ser considerada fugitiva e procurada pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Agora ela vai permanecer sob custódia do ICE enquanto aguarda o processo de deportação. E a Polícia de Imigração também anunciou que prendeu 32 estrangeiros ilegais em uma mega operação de fiscalização no condado de Palm Beach, na Flórida. Segundo o ICE, os alvos apreendidos eram criminosos condenados por diversos crimes nos países de origem, incluindo posse de drogas, prostituição, roubo e fraude. Além disso, também havia presos por condenações aqui nos Estados Unidos, como violação de liberdade condicional e reentrada ilegal no território. Entre os presos estão brasileiros. Na nota divulgada pelo ICE, não foi revelado o número de brasileiros detidos nessa operação, nem o tipo de crime pelos quais eles teriam sido condenados. E saiu daqui dos Estados Unidos nesta manhã mais um voo com brasileiros deportados. O avião já pousou em Fortaleza e, segundo o governo do Ceará, estavam a bordo 111 deportados. O avião fretado pela Casa Branca decolou de Alexandria, na Louisiana, nesta madrugada. Fez uma parada técnica em Porto Rico e chegou ao destino final em Fortaleza, no Ceará. Desta vez, o diplomata brasileiro do Consulado de Houston acompanhou os repatriados de dentro do avião para garantir um tratamento digno a eles, depois que no voo anterior surgiram denúncias de maus-tratos. O voo de hoje também foi acompanhado por um grupo de trabalho binacional criado para organizar as operações de deportação. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil disse que as medidas são para garantir que os Estados Unidos respeitem o acordo fechado em 2018, que determina acolhimento humanizado dos brasileiros repatriados. A chegada do voo em Fortaleza foi só a primeira fase da etapa do novo plano do Itamaraty para a recepção dos brasileiros. O governo também ofereceu apoio aos repatriados, acesso a serviços públicos essenciais e meios de comunicação com familiares. Na sequência, um avião da FAB levou o grupo para Belo Horizonte, de onde são 80% dos brasileiros. A partir da próxima semana, o governo Trump vai lançar uma campanha para incentivar a autodeportação de indocumentados. A ideia é que os próprios imigrantes sem status e com histórico criminal deixem o país de forma espontânea para evitar sanções futuras. O czar da fronteira, Tom Homan, disse que o ICE vai enviar um comunicado aos imigrantes criminosos perseguidos, dando um prazo para eles deixarem os Estados Unidos de forma espontânea. Se eles optarem pelo direito de autodeportação, não vão ser impedidos de entrar nos Estados Unidos no futuro. Mas se, em vez disso, os indocumentados persistirem no território americano, eles vão ser caçados, presos, deportados e proibidos de voltar ao país por um período de 5 a 20 anos,
anos, dependendo do caso. Tom Homan voltou a afirmar que a Polícia de Imigração está realizando operações direcionadas, buscando apenas pessoas com histórico criminal ou que signifiquem ameaça à segurança pública do país. Na próxima semana, o Comitê de Orçamento do Senado, comandado por republicanos, vai aprovar uma verba extra ao ICE para expandir a campanha de fiscalização e deportação de imigrantes do governo Trump. Mensagem muito clara, mensagem muito forte da administração do presidente Trump, dizendo para aqueles que têm antecedentes criminais que sabemos o que você fez, sabemos onde você mora, essa é a última chance que você tem de sair do país por conta própria. Muito positivo também, porque deixa de novo a mensagem clara de que o alvo da imigração, a missão deles são aqueles que têm antecedentes criminais e não o bom imigrante. Então, aquele que não tem antecedentes e não tem ordem de deportação não são os alvos primários da imigração. A seguir, número de brasileiros procurando regularização nos Estados Unidos aumenta sob gestão de Trump. E Brasil se une a quase 80 países que repudiaram as sanções dos Estados Unidos impostas ao Tribunal Penal Internacional. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca e passou a implementar suas promessas de campanha linha dura no quesito imigração, os brasileiros têm se movimentado. Um levantamento mostra que o número de cidadãos do nosso país buscando se regularizar aumentou em quase 10 vezes desde janeiro. A onda de deportação liderada pela equipe da Casa Branca tem feito com que muitos brasileiros nadem contra a maré. Temendo um enrijecimento da política migratória do país, um número recorde de imigrantes estão buscando alternativas para se regularizarem em território americano e assim protegerem a si e suas famílias. Essa demanda, esse aumento de procura em regularização de documentação, tanto com o governo brasileiro e com os Estados Unidos, é uma resposta esperada da população. Não importa brasileira, mexicana ou outros países. Na primeira administração do Trump foi assim também. Porém, nessa administração, como nós estamos vendo detenções de pessoas sem recorde criminal, detenções de pessoas que estão aqui sem status, mas não cometeram crimes, não tinham uma ordem de deportação, e essa posição nova em relação à cidadania por nascimento está gerando uma ansiedade maior, está gerando uma preocupação maior e com razão. Essa corrida pela documentação está movimentando os consulados brasileiros do país. Na unidade de Boston, por exemplo, o número de pedidos de registro de certidões de nascimento saltou quase 10 vezes desde a posse de Trump. Neste mesmo período, os pedidos de renovação de passaporte na mesma unidade dobraram. Somos aproximadamente 2 milhões de brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos. Cerca de 10% deste total estariam no país de forma irregular. E 35 mil dos nossos conterrâneos já estão com ordens de deportação protocoladas. Para quem ainda não está com os documentos em dia, o ideal é buscar uma forma de se regularizar o quanto antes. Os consulados itinerantes, as organizações comunitárias estão fazendo essa ponte para que as pessoas tenham procurações, tenham passaporte, certidão de nascimento e outros documentos que mostrem a sua cidadania brasileira. Então, esse é o momento de organizar. O Brasil se uniu a quase 80 países que repudiaram as sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o Tribunal Penal Internacional. O presidente Donald Trump disse que as medidas são uma retaliação ao órgão internacional que indiciou Israel por crimes de guerra contra Gaza. As medidas punitivas americanas vão criar vários obstáculos ao Tribunal de Haia, como bloqueios e dificuldades, por exemplo, para transações financeiras. Além disso, vão impedir a emissão de vistos norte-americanos para os funcionários do órgão. Em comunicado, o Tribunal Penal Internacional condenou o decreto dos Estados Unidos e disse que a ação de Trump tenta prejudicar o trabalho independente do órgão. Eles garantiram que vão continuar atuando de forma imparcial no julgamento de abusos cometidos no mundo. Israel e Estados Unidos não reconhecem o tribunal, que tem apoio de 120 nações, incluindo o Brasil.
No Oriente Médio, Hamas entregou o nome dos próximos 3 reféns que serão liberados amanhã no sábado. Em troca, o governo de Israel vai soltar 183 prisioneiros palestinos. Na próxima segunda está programado o início das negociações para a nova fase do frágil acordo de cessar-fogo, mas ambas as partes ainda não confirmaram presença. Matias Brotero tem as últimas informações para a gente. O governo israelense confirmou que recebeu a lista dos reféns que devem ser libertados neste sábado. Os sequestrados estão em poder dos terroristas na faixa de Gaza há 490 dias. Eli Sharabi, de 52 anos, e Ohad Ben-Ami, de 56 anos, viviam no kibbutz Be'eri, onde estavam no dia do ataque do Hamas. Or Levi, de 34 anos, estava com a esposa em uma festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza quando foram atacados pelos terroristas. Ela foi morta no local. A expectativa é de que a libertação aconteça pela manhã, no horário de Israel. O governo informou que o premier Benjamin Netanyahu vai acompanhar a libertação a partir de um centro de controle da delegação israelense nos Estados Unidos. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, Estados Unidos emitem alerta para quem vai curtir o carnaval nas ruas do Brasil. E tem os detalhes dos últimos preparativos para o Super Bowl que rola neste final de semana. Na contagem regressiva para o carnaval, o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para quem pretende viajar ao Brasil e curtir a festa. São várias as recomendações, que vão desde os cuidados com segurança pessoal até possíveis golpes em aplicativos de relacionamento. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. O comunicado está no site da Embaixada Americana e dos consulados com o título Alerta de Segurança, Carnaval e Golpe de Drogas e Namoro 2025. O texto pede aos viajantes que vão aproveitar a folia no Brasil para permanecerem, acima de tudo, vigilantes e para adotarem medidas de precaução como evitar andar sozinho na rua, não usar joias, evitar andar com altas quantias de dinheiro, manter janelas dos carros fechadas. O comunicado ainda pede para que as pessoas não resistam em caso de assalto e também para prestarem atenção em aplicativos de namoro para não caírem em golpes. A embaixada e os consulados dos Estados Unidos disponíveis no Brasil foram listados no alerta. O Carnaval brasileiro é considerada a maior festa popular do mundo. No ano passado, recebeu mais de 228 mil visitantes internacionais, 4,5% a mais do que em 2023. Os Estados Unidos foram um dos países que mais enviaram turistas para a famosa folia, que acontece nas ruas de diferentes cidades do nosso país. A maior parte dos desfiles de escola de samba, trios elétricos e blocos de rua estão programados para começar no dia 28 de fevereiro, com duração até o dia 5 de março. Mas em várias regiões do Brasil já estão acontecendo ensaios e shows. As recomendações pedidas pela Embaixada Americana aos seus turistas acabam por refletir uma situação que a gente vivencia no Brasil cotidianamente. A forma que o Brasil tem sido visto por conta do fator segurança desencadeia essas medidas necessárias para a prevenção dos seus turistas aqui no território nacional. E não é muito diferente daquelas que nós estamos acostumados a passar para a nossa população. Então tenham muito cuidado com seus objetos pessoais, evitem locais conhecidos como áreas de riscos, né? Isso é muito fácil vocês se informarem nos pontos de atendimento ao turista. E também tenham muita cautela em aplicativos de encontros, porque acaba aqui no Brasil sendo um fator de grande número de crimes, né? Esses encontros que são marcados via aplicativos e muitas vezes acabam se tornando experiências extremamente desagradáveis para aqueles que vieram aqui se divertir. Essa situação, ela acaba por refletir o fator de insegurança que toda a nossa sociedade tem vivido. Então, aproveitem o carnaval, curtam com muita responsabilidade e se divirtam. Alerta também na final da NFL, o Super Bowl, que vai acontecer em New Orleans neste final de semana. Um mega esquema de segurança está sendo montado na região. É que pela primeira vez na história, um presidente norte-americano em exercício vai participar do evento. A ida de Trump acontece pouco mais de um mês depois da cidade ter sido alvo de um ataque de terrorismo doméstico. Já está quase tudo pronto para um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos, o Super Bowl. The Super Bowl is the biggest Homeland Security event that we do every single year. And this will be the 11th
time that New Orleans has hosted that event. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, garantiu que a final da NFL será emocionante e completamente segura para a população e para o presidente Trump. O local vai ter policiamento reforçado, exército, câmeras de segurança e até barreiras de aço para impedir a entrada de carros em alta velocidade. They have, people there actually looking down with binoculars and in some cases like at night vision goggles and things. Este agente especial de segurança disse que os oficiais vão usar ainda óculos de visão noturna. 2.000 policiais vão estar circulando na área e uma equipe nacional vai estar de prontidão para agir. As medidas extras foram adotadas depois do atentado terrorista que aconteceu no dia 2 de janeiro, com um motorista atropelando e matando 15 pessoas e ferindo mais de 30 em um ponto turístico de New Orleans. Cerca de 100.000 pessoas são esperadas no estádio para a final da NFL entre Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. A expectativa é que mais de 200 milhões de pessoas assistam o jogo pela televisão ou pela internet. A Federação Nacional de Varejo diz que as pessoas devem gastar cerca de 18 bilhões de dólares em celebrações, incluindo comida e bebida. Mas é bom se preparar porque os tradicionais snacks da hora do jogo vão estar mais caros. Já os famosos e exclusivos comerciais criados para o Super Bowl este ano vão custar cada um 8 milhões de dólares por cada 30 segundos. Try to keep up. A Guarda Costeira e a Força Aérea dos Estados Unidos estão procurando um avião que desapareceu no Alasca em meio a condições extremas de neve. Na aeronave de pequeno porte estavam 10 pessoas que não tiveram as identidades reveladas até o momento. As autoridades dizem que o voo operado pela Bering Air desapareceu quando estava na rota de uma cidade chamada Unalakleet, que é cercada por água. Até agora se sabe que os dados de rastreamento do voo mostram que o avião estava a cerca de 12 milhas da costa quando sua posição foi perdida. Na noite de ontem, quando aconteceu o sumiço da aeronave, as condições meteorológicas no Alasca eram extremas, com muita neve e chuva congelante. No próximo bloco, a gente te conta a história de artesãs brasileiras e suas aventuras pela América do Norte. E logo mais acontece em Los Angeles o Critics' Choice Awards. 2 produções brasileiras estão concorrendo. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Agora é hora de lembrar quase metade da população do país que neste final de semana as temperaturas vão voltar a atingir mínimas recordes. Uma forte tempestade de inverno já atinge o leste dos Estados Unidos, provocando muita neve e colocando a população em risco com estradas com pista congelada e condições extremamente perigosas à saúde. E atenção, porque essa é só a primeira rodada de um ciclo de condições severas que vai varrer o país do centro-oeste à costa leste nas próximas semanas. A região que mais deve sofrer com esse clima super gelado é o Nordeste, então lembrem-se, mantenham-se aquecidos. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, já que a gente está falando de clima, ver como é que vai estar a previsão amanhã. Olha, Boston não tem sol, é tempo encoberto, mínima de 27, máxima de 33, frio nessa região. Nova York, o mesmo cenário, mínima de 31. Norfolk, a gente já tem chuva. Atlanta, tempo encoberto com mínima de 63. Na Flórida, Jacksonville e Tampa, a gente não tem sol, tempo encoberto, mas também não tem chuva nessa área. New Orleans, chove com mínima de 61. Houston, a gente tem máxima de 84, tempo encoberto, Evelyn. E lá em San Antônio, sim, bastante sol previsto ao longo do final de semana, assim como em El Paso, máxima chegando a 82 nessa área do país. Em Albuquerque, o sol brilha bastante também ao longo do final de semana, mas vai fazer friozinho com mínima de 41. O sol dá uma sumida chegando em Los Angeles, gente. Por lá, sol aparecendo entre nuvens, mas no restante do mapa, como vocês veem, o sol vai ser predominante no final de semana, que é uma boa notícia para o pessoal dessas regiões, em São Francisco principalmente, onde a máxima vai atingir 57.
E logo mais nesta noite acontece o Critics' Choice, uma importante premiação mundial da indústria cinematográfica e televisiva. E o Brasil, que está com tudo, concorre a estatuetas com 2 produções nacionais. Welcome to the 28th Annual Critics' Choice Awards. O Critics' Choice celebra os melhores do cinema e da TV. E na edição deste ano, os maiores nomeados foram Conclave e Wicked. O Brasil aparece em 2 categorias. A minissérie Cena, que foi um sucesso absoluto, concorre à melhor série em língua estrangeira. Estrelada por Gabriel Leone ao longo de 6 episódios, a produção explora a vida e carreira do maior piloto de Fórmula 1 do Brasil. Apesar da atuação incrível e da semelhança absurda com o ídolo do esporte, Gabriel Leone ficou de fora da lista de melhor ator. Posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. E claro que o filme Ainda Estou Aqui não ficaria fora dessa. Aclamadíssimo pela crítica, o longa brasileiro concorre na categoria de melhor filme estrangeiro. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Dessa vez, Fernanda Torres não concorre à melhor atriz. E como o Brasil está com tudo nas produções audiovisuais... Não. Tá tudo bem? Essa sou eu agora, depois de mais um término. O jornal The New York Times deu destaque a uma nova série original brasileira e disse que Amor da Minha Vida, estrelado por Bruna Marquezine, é um dos principais lançamentos do mês aqui no país. A estreia nos streamings norte-americanos será no dia 12 de fevereiro. Desculpa. Eu não tava flertando com você. Você tava super flertando comigo. Por que eu não aceitei seu beijo, então? E ainda falando de arte, olha só o que a repórter Carla Marinho encontrou em Orlando, na Flórida. 2 artesãs brasileiras que vivem circulando entre o Canadá e os Estados Unidos com uma galeria itinerante de obras. E claro que as 2 fazem um tremendo sucesso por onde passam. É nesta galeria itinerante e improvisada que as brasileiras Neia e Marli colocam em exposição e à venda a arte criada por elas. São ornamentos talhados em madeira e pintados à mão que, além de decorar, fazem a comunidade brasileira matar um pouco da saudade da terra natal e até dos times do coração. A Neia conta que o talento de transformar madeira em arte foi herdado do pai marceneiro e quando decidiu sair do Brasil para viver no Canadá, essa foi a profissão que garantiu o sustento dela. Ou você ia para limpeza, ou ia para outra coisa, para restaurante, ou fazia o que você queria. Eu, com a minha cara de pau, sem falar inglês nenhum, preferi ir para o entalhe de madeira, para a rua. Mas o meu sonho era a América, era os Estados Unidos, entendeu? E aí eu esperei muito tempo, aí virei cidadã canadense, eu tive que esperar. Foi um trâmite para me conseguir chegar aqui, porque eu não conseguia visto. E não era aquele negócio de atravessar a ponte não, que eu nunca tive coragem para isso. A jornada imigratória demorou, mas Neia conquistou o sonho americano dela, no mundo onde ela consegue viver da arte que produz. E no meio do caminho, a Marli se juntou nessa aventura e assumiu as vendas. Tem uns 10 anos atrás, eu conheci a Neia, eu era pizzaola na padaria lá em Massachusetts. Gostei da arte, aí pronto, peguei a minha trouxa e vazei, como diz o outro. E aí já viajamos para tudo quanto é lado também, já fomos até Las Vegas. De Las Vegas depois fomos para Los Angeles, né, para Califórnia. E foi, 5 dias no deserto, e aquela estradinha, passando um pouco de perrengue, os pneus furando. A arte da Neia e da Marli ganhou fama na região de Framingham e Newark, cidades do norte dos Estados Unidos e reduto de brasileiros. Mas durante o inverno, elas caem na estrada para fugir do frio e reabastecer os clientes daqui da terra do sol brilhante, a Flórida. Mas é para sair do inverno. Porque quando começa a esquentar, eu corro para lá. É tipo assim, o lazer com o trabalho. A gente não ganha muito, não, mas diverte, graças a Deus. É uma aventura maravilhosa. Mas as obras não atraem somente brasileiros saudosos. Americanos e hispanos também apreciam. Muito talento,
Mucho talento ahí y que Dios la bendiga e que venda mucho. A Neia já completou 37 anos longe de casa e depois de tanto tempo assim, a brasileira até cogita passar uma temporada mais prolongada na terra natal. Minha mãe já está velha, já tem uma certa idade, quero estar do lado dela um pouco, né? É possível uma temporada no Brasil aí chegando? É possível no meu aniversário, 20 de março, não sei, mas vamos... Tô planejando devagarzinho para ver se dá certo. Acho que vai dar certo. Bonito o trabalho delas, né? Valorizar a cultura brasileira, a arte brasileira, né? Com certeza. Se vocês verem passando, já sabem. Chamem a atenção delas. Vou confessar que esse é meu grande sonho de vida. Fazer exatamente o que elas fazem. Quem sabe um dia eu viro matéria no Jornal Américas no Ar. Vendendo minha arte no meu carrinho. Comprar, olha, gente, compra as artes, não esqueçam. Adorei, meninas. Arrasaram. Bastante. Bom, Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com o Rico e Lázaro. Aproveite o final de semana e a gente se encontra de novo na segunda. Até lá. Até, gente.